Sou Sérgio Esteban, eu sou artista plástico, eu sou hiperativo, gosto de mexer, gosto do trabalho manual, gosto do fazer. Eu acho isso que é o que me define, não? E principalmente nessa etapa de minha vida que também foi bem variada, bem ativa, de muitas mudanças, e agora estou justamente nessa fase do fazer. Bom, eu sou argentino, radicado aqui há 28 anos, tá certo? Eu sou baiano, eu digo que sou baiano porque sou da Bahia Blanca. Aí o pessoal, eu sempre brinco muito com um brasileiro que me confunde com baiano da Bahia. Eu digo, eu sou da Bahia, mas da Bahia do Sul, da Bahia Blanca. Eu nasci lá, minha família é de origem de marinhos, eu fiz minha carreira marítima, tá certo? Eu fui da Marinha de Guerra, fui da Marinha Mercante, naveguei durante muitos anos, certo? E fui a mudar, a fazer uma grande mudança no momento que mudei para aqui, para o Recife. Minha mulher é brasileira, eu tinha filhas argentinas e tenho filhos e agora netos brasileiros, pernambucanos, carioca agora faz pouco tempo. Então, digamos que sou um argentino baiano. Bom, justamente a ideia de... Sempre fiz cursos, até em Europa, eu já dei cursos em Portugal. Durante uns 4 anos eu viajava nos verões daqui para Portugal, pois tinha um grupo formado em Portugal e eu dava aulas em um instituto lá, mas nunca tive uma formação prática, mas não legal, ou que me permitisse dar um upgrade na qualidade educativa. Então, optei por fazer essa licenciatura e isso me deu uma bagagem melhor para poder executar o que já executava, tá certo? E poder ajudar mais aos alunos em função disso, não? Do que uno vai adquirindo com a educação. Como eu comentei no início, a arte entrou assim. Quando eu cheguei cá, teve outras atividades, mas de repente eu fui descobrindo alguns caminhos, como por exemplo, nos primeiros anos eu fiz um curso na Associação de Artistas Plásticos Pernambucanos, com quem era presidente na época, um fantástico artista local que faleceu faz pouco tempo, Abelardo da Hora. Aí eu fiz curso de desenho com ele, na associação. Aí de repente surgiram umas oficinas no Museu de Arte Moderno, com uma série de artistas locais também muito valorizados. E isso me permitiu de repente abrir os olhos para esse mundo que eu não tinha anteriormente esse contato. Então, em certa forma entrou por isso, depois entrou, já digo, pela curiosidade em mexer, e as situações foram levando, as oportunidades surgindo, conhecimentos de pessoas que gostavam de arte, começaram a ver o que eu fazia, começaram a solicitar, e isso foi meio que uma bola de neve, não? Mas a arte entrou assim, sempre esteve latente em mim, a parte artística, as condições. Inclusive na parte técnica eu fui autodidata, como a maioria dos artistas, não? Quem tem um dom ele vai se pulindo, como eu digo, não? O artista tem que se pulir, pode se pulir fazendo uma universidade, fazendo curso, fazendo oficina, ou pode se pulir trabalhando, batendo a cabeça contra a parede, que isso é muito comum. E a experiência, o estilo, as características dos artistas se conseguem através disso, não? Do tempo e do polimento. É como tudo, às vezes as pessoas ficam um pouco reticentes a se manifestar, principalmente nessa área, digamos, subjetiva,
diferente da criança, que isso é inato, natural, não? Os pais chegam e dizem, meu filho é um artista, toda criança é um artista. Agora, o adulto, ele vai carregando através do tempo e da vida uma série de medos, né? E às vezes deixa de lado isso porque não tem até autoconfiança em o que faz, tem medo até de mostrar, não só em arte, em pintura, em poesia, até na música ou a cantar. É decir, em todas essas atividades artísticas, as pessoas um pouco deixam de lado até por medo de se apresentar. Então, o conselho que eu dou é que feche os olhos, ou abra os olhos e parta para fazer e descobrir se realmente tem esse dom. O importante é que em determinado momento da vida vai ser mais para que para algo profissional, né? Porque acho que profissional ele se vai formando muito cedo, mas quem tiver essa búsqueda por algo diferenciado, por algo que esteve sempre latente nele, vai para frente, intenta, faça um curso, pesquise. Agora é muito mais fácil você acceder a esses caminhos que te podem iniciar em uma arte, seja pintura ou o que for, não? O importante é, digamos, quebrar essa cáscara que nos envolve de medos ou de dúvidas sobre nossas coisas, ser um pouco mais autoconfiante e botar a cara e fazer o que a gente gosta. De repente a gente se descobre, de repente não é o que a gente pensa. E talvez o caminho seja outro. Mas acho que é por aí, não? Artistas que influenciaram são muitos. Minha adolescência, minha vida na Argentina antes de vir para o Brasil, apesar de não ter essa vida de arte, tem vários, mas os que mais posso colocar em destaques são Raul Soldi, Antonio Berni, Quinquela Martín, não? Incluído Lúcio Fontana, também foi um dos artistas que influenciou. Já digo, tem mais, Spilimbergo, Castagnino, mas esses quatro têm alguns elementos, cada um, coisas com as quais eu me identifico ainda hoje. No meu trabalho consigo identificar mais, relacionar mais parte da obra ou dos conceitos desses artistas com o que estou fazendo agora. Falar de Raul Soldi é interessante. Uma das questões que marco assim, de identidade com Raul Soldi é que ele nasceu no mesmo dia, 27 de março, acho que foi em 1905, eu nasci uns 55 anos depois, mas a coincidência é que fazemos aniversário no mesmo dia, não? Aí Raul Soldi, que foi um pintor, em realidade ele provenia de uma família de músicos e ele estuvo muito relacionado com a música, não? Sua infância, seu começo, música, poesia. Ele, uma família que tinha condições, viajou por Europa e aí, inclusive, o primeiro assim, trabalho artístico de Raul Soldi surgiu quando visitando a cidade, uma poblação natal da mãe na Itália. Ele foi chamado para pintar um mural, um desenho na igreja uma igrejinha lá da cidade da mãe, não? Que foi até dos primeiros trabalhos dele, né? Já na adolescência mesmo. Aí depois, quando ele volta dessa viagem por Europa, aí se estuda na Escola de Belas Artes em Buenos Aires, e aí se começa uma carreira artística com respeito às artes. Soldi sempre esteve relacionado com a música e ele, inclusive, ele teve e a cenografia. Os trabalhos assim, artísticos no começo de Soldi foi interessante porque ele fez trabalhos cenográficos. Ele fez até viajou até Estados Unidos, trabalhou em Hollywood. Ele fazia cenografias, pintava cenografias de filmes, tanto lá como quando voltou. Ele esteve becado nos Estados Unidos. E aí, quando voltou para a Argentina, ele trabalhou em cinema, trabalhando em cenográfico. Aí até conheceu a mulher, a esposa dele, em
esa época. E em determinado momento foi ela até que incentivou ele para sair da cenografia e dedicar-se a pintar mesmo. Aí Raul Soldi fez muitos trabalhos, principalmente murais em igrejas, uma pintura até religiosa, de muralista, muito interessante, não? E cenograficamente eu me lembro uma história de que artista fazendo cenografia, quando minhas filhas estudavam no Colégio Mar del Plata e tinha alguma obra, que fazer obras de teatro, sempre o colégio me chamava para fazer a cenografia, pintar o cenário, arrumar o teatro, né? Fazer a cenografia caseira, né? Aí eu também tive minha experiência cenográfica. A pintura de Soldi é interessante porque ela não se fixa muito no desenho certo, não? Ela faz importância à cor mesmo, tá certo? Um detalhe interessante, e é outra das grandes obras, ou pelo menos uma obra que todo mundo pode apreciar, inclusive quem de Brasil visita o Teatro Colón, foi Raul Soldi que pintou, a pedido de um amigo dele que tinha relações com o Teatro Colón, fizeram uma restauração e ele foi convidado a pintar a cúpula do Teatro Colón, né? Com imagens de 53 personagens, de músicos, do teatro, todo no tema, não? É um trabalho feito, inclusive, numa técnica sobre madeira, pela acústica, muito, muito interessante. Então, nós temos isso, quem vai no Teatro Colón e observe a cúpula, ela foi pintada por Raul Soldi. Inclusive, ele, com respeito a esse trabalho, que demorou 2 meses, uns 60 dias, não? Ele falou: eu pinto música, o músico que nunca pude ser. Me crié en un conventillo que daba al Teatro Politeama. Viví con bailarinas, músicos, actores. Me metí en el teatro y en la música desde siempre. Entonces, él tenía esa relación con la música y todo jugaba na pintura. Raúl Soldi falleció en 94. Él fue prolífico, pintó más de 3.000 óleos, gravuras, diseños, murais. E ele falou nas últimas palavras, os últimos que ele falou com respeito à sua obra, que dizia que queria que sua pintura tenha um efeito sedante para o alma. E, bom, foi muito prolífico e eu acho Soldi uma das minhas referências. Bom, o outro artista é Antonio Berni. E Antonio Berni também é um artista contemporâneo de Soldi. Ele nasceu no mesmo ano, em 1905. Berni Antonio era também filho de italianos, não? E rosarino, nasceu em Rosário. Ele foi um exponente de um realismo social, não? A pintura dele ele está basada muito justamente nesses conflitos sociais da época, que até existia em toda a Latinoamérica. Antonio Berni, na década del 20, ele viajou para a Europa. A maior parte dos artistas viajavam normalmente para a Europa, que era a fonte da arte. E aí teve becado, aí ele fez suas experiências, aprendizados, até voltar à Argentina e aí começar também a desenvolver seu trabalho. Ele na Europa ele ficou impressionado pelo surrealismo, mas depois quando chegou a Argentina e viu os problemas sociais que atingiam na década del 30, na década del 20, ele se sentiu muito tocado por isso e começou a fazer uma pintura realista retratando esse tipo de conflitos. E criou um personagem que se chamava Juanito Laguna. Esse foi o ícone do trabalho dele. Era um rapaz, um homem jovem, o Juanito Laguna,
E ele, através de Juanito Laguna, desse personagem, ele foi retratando os problemas sociais, o que acontecia, tudo. Juanito Laguna foi realmente digamos, a figura central da obra dele. E a identificação que eu tenho com Berni com respeito a Juanito Laguna é muito interessante, porque quando eu era adolescente, com 15 anos, 16 anos, eu não pintava, gostava de desenhar e tudo. E um dos meus primeiros desenhos que fiz a carvão, ele foi inspirado justamente em Juanito Laguna. Era um rapaz de olhos puxados, que a característica deste Juanito eram esses olhos puxados, e eu pintei fiz esse Juanito Laguna meu e dei de presente para uma tia que me incentivava muito na parte artística, que ela era também muito criativa, e ficou durante muito tempo, e ainda acho que está na casa dela, tá certo? Então, minha primeira obra assim, em carvão, em desenho, que foi os meus primeiros trabalhos foram em desenho, foi basado justamente num personagem de Berni. Berni trabalhou muito, ao princípio, mas depois ele começou a fazer um trabalho de colagem. E aí também tem uma identificação com meu trabalho atual, porque eu gosto muito da colagem e tudo. E eu trabalho com a colagem, com essas obras de mistura. E muitos dos últimos trabalhos foram feitos, de Juanito Laguna, foram feitos com colagem. Ele juntava resíduos, justamente da rua, e ele utilizava nos seus quadros para retratar essa desídia, digamos, esse conflito social através dos restos, das coisas que encontrava na rua. E Juanito Laguna tinha essa técnica. Ele e outro personagem que depois ele criou, que chamava Ramona, que seria a companheira de Juanito Laguna. Inclusive, Juanito Laguna é tema até foi utilizado como referência na música por alguns artistas que cantaram algumas músicas, entre eles Mercedes Sosa, Falú, falavam de Juanito Laguna. Tem músicas sobre esse personagem de Berni. E Berni, ele tem um detalhe que muitos brasileiros que possam ter ido a Buenos Aires e passeado pelas galerias Pacíficos, se eles olhassem para o teto das galerias Pacíficos, Berni foi autor de murais, de pintura mural na Galeria Pacífico. Então deve ter gente que de repente já se encontrou com alguma obra de Berni olhando para o teto da Galeria Pacífico em Buenos Aires e bueno, já teve contato com obras deste artista. Na década de 70 ele foi a morar para Nova York, foi morar nos Estados Unidos. Ele também foi fazia um trabalho meio irônico da sociedade americana, mas voltou mais espiritual, pegou uma fase mais espiritual e começou a trabalhar. E faleceu, sua última obra foi ele estava fazendo um Martín Fierro, que é um personagem típico de Argentina, gaúcho, um gaúcho de um poema, o Martín Fierro, escrito por José Hernández, e ele estava fazendo um monumento ao Martín Fierro, e ele faleceu durante esse trabalho. Depois o monumento foi terminado e, por coincidência, esse monumento está na cidade de San Martín, ¿no? Que agora justamente estamos homenageando a semana de San Martín. Bom, o terceiro artista que vou mencionar é Quinquela Martín. Ele acho até que pode ser que em Brasil seja mais conhecido, y uno de los motivos es que era el pintor de la Boca, el pintor del puerto de la Boca, ¿no? Todo el mundo conoce Caminito. Bom, e foi Quinquela Martín um dos fundadores, os criadores, junto com os vizinhos daí do Caminito, na Boca, não? Mas vamos a falar primeiro um pouquinho de quem era Quinquela Martín. Quinquela Martín, inclusive, ele foi adotado, ele não nasceu, ele não era italiano, ele foi
adoptado por um casal de italianos, e ele mudou o nome para Benito Quinquela. Era Benito, o nome de nascimento, mas esse Quinquela ele vem da família que adotou ele de bebê. Era uma família que tinha uma carboaria em La Boca, é decir, nessa época do Porto La Boca era o porto de Buenos Aires, onde estava cheio de navios, e entravam e saíam navios, os navios utilizavam carvão, e ele tinha uma carboaria. E ele chegou na adolescência a trabalhar nessa carboaria. Ele não tinha, sua essência de arte é bem autodidacta, não? Nos começos. Quinquela Martín, para você ter uma ideia, acho que foi até Soldi mesmo, que diz que um dos primeiros quadros também que ele pintou foi um quadro, digamos, basado num dos quadros de Quinquela Martín. Quinquela Martín, digamos, sus primeros diseños fueron intuitivos, ¿no? Y por eso él pintó un porto. Todo su trabajo estaba basado en un porto, en los operarios do porto, os barcos e tudo isso. Isso também, eu tenho essa identidade porque eu sou de uma origem, digamos, marítimo também, fiz carreira na marinha, então tenho identidade com os barcos. Eu já pintei bastante barcos. Quinquela Martín depois fez até uma academia e aí se profissionalizou, digamos, tecnicamente, conseguiu adquirir conhecimentos técnicos para desarrollar sua obra muito prolífera, mas sempre basado em essa temática, o Porto de Buenos Aires. Por isso se chama o pintor do Porto, de La Boca, Buenos Aires. Ele esteve também muito relacionado com a cultura de Buenos Aires, a cultura portuária, a cultura italiana, muito relacionado com o tango. Tinha amigos, Quinquela Martín era amigo de compositores e de cantantes de tango, não? La Boca, quem tem ido, conhecido o Caminito, as cantinas italianas, o tango, tudo isso está muito ligado ao que foi Quinquela Martín, um homem muito querido, porque ele, como já falei ao começo, foi praticamente ele, junto com os vizinhos, que fizeram dessas ruelas do porto e criaram essa rua Caminito. Por isso a cor da obra de Quinquela Martín é notável, não? E Caminito é colorido. Ele quis criar em Caminito uma galeria praticamente ao ar livre, não? Porque tem até 2 obras dele em cerâmicos, em Caminito, e as ruas, as casas foram pintadas como se fossem pinturas, obras bem coloridas. E é o que é até hoje. Quinquela Martín foi ele teve a sorte de ter fama e conseguir um bom passar com a pintura em vida. Então, mas ele foi um grande filântropo, justamente por isso. O que ele ganhava, o dinheiro dele era investido no bairro. Ele foi o que criou o Teatro de la Ribera, não? E outras coisas, doou para hospitais. Ele era muito generoso, ele era muito generoso. E essa é outra das características por as quais sempre foi muito admirado, não? Porque ele ajudou muito a La Boca, a la cultura, ao barrio, a Buenos Aires. Ele foi referência para muitos, inclusive, como já falei, para Berni, para Soldi. Ele nasceu no ano 1890, já tinha 15 anos quando os outros artistas tinham nascido. Quinquela Martín ele faleceu no ano 1977, com 86 anos, de problemas cardíacos, e foi enterrado no cemitério de la Chacarita. E o caixão dele era um caixão que ele mesmo tinha pintado com motivos do porto. Essa é outra anedota. Outra identidade, outra referência interessante que eu tenho com Quinquela Martín foi que no ano 97, através do consulado, na inauguração de umas instalações do consulado aqui em Recife, foi feita uma exposição de arte e me convidaram a mim e a outra artista argentino-francesa, Olivia Castro Cranwell, que morou acá muito tempo também. E a gente fez uma exposição sobre Buenos Aires, no consulado. E eu pintei, fiz uma reinterpretação de um quadro de Quinquela Martín também.
E eu pintei até o quadro da boca que foi doado para o consulado, acho que ainda está no consulado, sobre Caminito e a Boca. Mas eu fiz uma reinterpretação de Quinquela Martín para esse evento. E o quarto artista do que eu vou falar é Lúcio Fontana, muito conhecido internacionalmente por sua obra. Lúcio Fontana, ele foi um rosarino também, nasceu no ano 1899, já começos do século passado, não também. Mas era de mãe argentina, pai italiano. Aí ele de muito jovem foi morar na Itália e ele é mais considerado um artista italiano. Os italianos acham que Lúcio Fontana era italiano. Apesar que ele morou na Itália até os 22 anos, o pai dele morreu até na Primeira Guerra Mundial, mas ele voltou para a Argentina e ele desenvolveu um trabalho lá na Argentina. Aí ele voltou para a Argentina, mas estando em Itália, ele teve muito um relacionamento grande com o abstraccionismo, o futurismo, principalmente o futurismo. E quando voltou, ele fez um trabalho, participou de um famoso manifesto artístico chamado Manifesto Branco, mas ele começou a aplicar algo que se chamou um conceito espacial. E é justamente a característica de sua obra. Alguns já podem ter visto. Ele começou a rasgar as telas. Então, as obras dele, as mais conhecidas, inclusive valorizadas, faz muito tempo atrás eu li uma nota de uma venda recorde de uma obra dele em uma galeria de Inglaterra, que deu um valor muito grande. E a tela dele era uma tela totalmente azul com cortes. Ele fazia uns cortes na tela. E isso entra dentro desse conceito espacial, que foi, digamos, a característica principal desta obra, que sempre me chamou a atenção, apesar de não ser o tipo de obra dele, mas essa forma, não, de sair da arte convencional, não, e passar para esses conceitos mais contemporâneos. Aí ele se radicou finalmente em Itália. Ele esteve até em Nova York, fez muitas exposições, participou até da Bienal de São Paulo. Ele participou de um movimento na década de 60 em Nova York, que era Destructive Art, arte destructiva. Mas terminou radicando-se, voltando para a Itália, e ele faleceu no ano 68 na Itália. Mas sua obra é uma obra que circulou, teve muitas exposições, circula, tanto a obra mais figurativa, esculturas figurativas que ele fazia, mas principalmente essas obras de conceito espacial com os famosos cortes nas telas. Bom, seriam esses os artistas que mais influenciaram, assim, artistas argentinos, que eles, com os quais eu tenho uma identidade, uma referência, tanto seja pela obra, pela história. Volto a repetir, tem muitos mais artistas que se podem mencionar, não? Mas esses quatro artistas sempre me marcaram, não? E são os que eu utilizo como referência e que eu gosto da arte argentina da década do século passado, não? Porque a gente tem que falar do século passado. Bom, como eu comentei no começo, sempre fui muito curioso e eu sempre valorizo muito a técnica e a curiosidade me leva a experimentar muita coisa. Eu realmente, a parte artística, comecei por uma técnica muito difícil, muito valorizada por quem entende, mas não em geral, que é o desenho, e principalmente em bico de pena. Meus primeiros trabalhos foram bicos de pena feitos na parte posterior das cartas náuticas, para quando eu navegava, nem era profissionalmente.
Mas esos primeros diseños de Bico de Pena marcaram esse caminho. Eu adorava muito o desenho, um trabalho minucioso, mas muito bom. A partir daí, quando eu cheguei aqui no Brasil e tive contato com Augusto Rodrigues, tive contato com Wellington Virgolino, um famoso artista local, e eles me incentivaram a que experimentasse a pintura, a tinta, que realmente é o que é mais, digamos, maleável, mais dinâmico, inclusive mais apreciado. Então comecei a experimentar, trabalhei óleo ao princípio, sempre uma pintura mais figurativa, muito influenciado pelo tropicalismo, digamos, que eu recém estava convivendo, pela cor do Nordeste, a cor da vegetação, o calor do Recife. Então isso me levou a começar a pintar um pouco isso, não? Com trabalhos sobre natureza, trabalhos mais figurativos, bem figurativos. Apesar que eu sou um admirador e realmente o impressionismo digamos, minha praia em quanto à pintura. Aí fui me soltando com o tempo, mas como eu falei, muito curioso, eu fiz cerâmica também, cerâmica racu, aí comecei a trabalhar também com esculturas, fazendo colagens, é assim, sempre procurando algo diferente, não ficava muito parado em uma praia, então teve uma evolução e logicamente até chegar nos dias de hoje, que eu trabalho com arte contemporânea, com tinta acrílica, não? Que é muito mais prática para esses trabalhos mais contemporâneos, para as técnicas mistas que eu trabalho. Mas eu vivo nesse vai e vem do figurativo para o abstracto, para o descobrimento de novas técnicas. Eu gosto muito, principalmente, da superfície, do volume, do relevo. Então, trabalho muito essas técnicas de colagem atualmente. Bom, este tipo de trabalho, por exemplo, é uma série intermediária, não? Quando saí do figurativismo, assim, das figuras definidas, aí eu comecei a trabalhar algo um pouco mais solto, mais onde a percepção das coisas fica um pouco por a pessoa que observa, não? Eu criei uma série muito tradicional e conhecida dentro da minha obra, que chamou Cruzamentos, onde utilizava os prédios, as pessoas se trasladando em uma faixa de pedestres, representando esse cruce das pessoas com a cidade, onde nada é muito definido, e a pessoa imagina, imagina as pessoas, imagina os carros, imagina os prédios, mas não tem uma definição figurativa, tudo fica na cabeça, inclusive o que é. Às vezes as pessoas dizem, isso é a Quinta Avenida, isso é Buenos Aires, isso é minha cidade, São Paulo. Qualquer grande cidade vai ter um cruzamento deste estilo, tá certo? Então fica a liberdade das pessoas. E aí há uma experiência muito de um trabalho, justamente de uma técnica mista, de espatulado, de misturas de pinceladas soltas, de cores, de degradê de cores. As coisas vão surgindo com bastante naturalidade. E ficando nessa meia água de vejo e interpreto do meu jeito. Este tipo de trabalho é justamente uma mistura das preferências minhas pelo volume, pelas formas, e aí eu fiz muitos e continuo fazendo esses trabalhos, que é uma mistura que eu chamo de painéis e escultura, é decir, é algo que se pendura, mas ele é volumétrico, tá certo? E então eu fiz essa série conhecida como As Cidades de Pollock, em homenagem a Jackson Pollock, que foi um artista da década de 60, 50, que ele inventou o dripping, jogar tintas. Ele jogava tinta sobre uma tela, no chão, e eu utilizei essa técnica de gotejamento, como chamam aqui em Brasil, sobre uma superfície criada por restos de madeira reciclada, que dá a sensação, são pequenos cubinhos, são pequenas formas, que dá a sensação que fosse uma foto aérea de uma cidade, por isso eu chamei a cidade de Pollock. Então,
es una tela que al mismo tiempo es tridimensional, que es una característica de esa serie y que representa un poco ese gosto, esa preferencia que yo tengo pelo volume, pelas técnicas mixtas, a mistura de materiais e o descobrimento de novas técnicas. Quando eu fui evoluindo, como eu chamo, da pintura um pouco mais clássica, mais acadêmica, que se chama mais figurativa, e soltando através de uma pegada mais impressionista, uma pintura mais solta, ao mesmo tempo comecei a trabalhar muito sobre a cultura local, o maracatu, que é muito colorido, por exemplo, é um quadro de um guerreiro do maracatu, mas eu pintado vegetação, flora e a cidade, principalmente a cidade de Recife. Então, sempre tentei evoluir, digamos, em quanto às técnicas, a uma pintura mais solta, mas sempre mantendo um colorismo, que é uma característica do meu trabalho. Tanto seja, por exemplo, nesse maracatu, como nessa paisagem aqui, de uma série de horizontes. Então, isso mostra parte da diversidade do meu trabalho. O maracatu é um detalhe interessante na minha vida, porque eu fui até autor de um projeto, um trabalho que a gente fez, que se chamou Maracatu Mais, que até envolvia artistas locais muito conceituados, como Ariano Suassuna, Tina Cunha, Margot Monteiro, Teresa Costa Rego, que faleceu faz pouco tempo. Foi um projeto onde a gente brincou um pouco a arte com as golas do maracatu, que é um elemento, uma indumentária tradicional do guerreiro, e ao mesmo tempo a gente fez uma exposição com um quadro dos alunos, onde também fiz participar eles, no Museu do Homem do Nordeste. O maracatu sempre foi um tema muito presente na minha primeira, digamos, nas primeiras lides com a arte aqui em Recife. Espero que tenham gostado de visitar meu espaço, de ter conhecido um pouco da minha história, da minha trajetória artística, da minha relação Argentina-Brasil e tudo que aconteceu na minha vida artisticamente e nesse intercâmbio, através das grandes mudanças e do que fui fazendo aqui durante minha vida nestes 28 anos em Brasil. Eu queria agradecer especialmente ao consulado por permitir-me participar, manifestar-me nesta semana tão importante para todos os argentinos, como é a Semana Sanmartiniana, de nosso prócer San Martín. Muito obrigado.